E aí, pessoal? Beleza. Pronto para mais um Deep Dive com a gente. Hoje vamos mergulhar de cabeça num assunto que, olha, deu o que falar a semana, hein? A comemoração da Mariana Gross, a jornalista da Globo, depois da vitória do Flamengo, né, na sua que é a Copa Rei. Lembra? Contra o Botafogo. É isso aí. Tem o que falar, hein? A Mariana, que, pra quem não sabe, apresenta o RJTV, um dos principais Ações. telejornais aqui do Rio, né? Vai lá. Ela apareceu no finalzinho do programa, sabe? Com o boné do Flamengo e uma caneca do Mengão também, logo depois da vitória. E não parou por aí, não. Ela ainda mandou um recado, tipo assim, semana vai ser quente, hein? Beba muita água e se proteja do sol. Sei. Uma alusão à comemoração, quem sabe, né? Pode ser, né? Ficou aquela dúvida, né? Essa atitude, digamos, apaixonada, né, meio, sei lá, gerou um debate online, né? Se a gente fica pensando, até que ponto um jornalista pode, assim, demonstrar a sua torcida, principalmente quando está no ar, né? Será que a Mariana, será que ela passou dos limites? Essa é a grande questão, né? Todo mundo tá se perguntando isso. Mas olha, pra gente entender melhor essa polêmica toda, acho que a gente precisa voltar um pouquinho, né? Lembra como foi o jogo? O Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 com 2 golaços do Bruno Henrique. É verdade. Yeah. O Henrique arrebentou. Lembro. O Patrick de Paula, coitado, até fez um golzinho pro Botafogo, mas não teve jeito, não. Pois é. E a Mariana, que já tinha dado umas pistas antes, né, de que era flamenguista, tipo, quando ela usou aquela camisa do Mengão por baixo da blusa depois da Copa do Brasil, lembra? Ah, é verdade. Lembro disso. Teve esse episódio também. Pois é. Dessa vez, ela foi mais, digamos, explícita, né? Aí, meu amigo, a internet bombou. A internet não perdoa, né? E aí, o que você viu por aí de comentários, assim? Olha, teve de tudo, viu? Teve gente que achou a atitude dela super espontânea, sabe? Tipo, gente elogiando a naturalidade dela, sabe? Falando que ela é gente como a gente. Normal, né? Mas também teve quem criticasse, né? Falando que ela, como jornalista, né? Deveria ser mais imparcial, mais profissional, sabe? Faz sentido também. É complicado, né? Porque a gente espera que o jornalista seja imparcial na hora de dar notícia, né? Mas será que é possível desligar totalmente a emoção quando o assunto é o time do coração? Difícil, né? Essa é a questão, né? Onde fica o limite entre a paixão do torcedor e o profissionalismo do jornalista. Pois é. É um desafio cheio de nuances, né? Afinal, o jornalista, antes de tudo, é um ser humano, né? Tem suas paixões, suas preferências. Mas a profissão exige que ele se esforce ao máximo para ser imparcial, né? Para que a torcida dele não influencie a maneira como ele apresenta a notícia. É verdade. A gente espera, né, como público, que o jornalista seja o mais imparcial possível, né? Sim, total. Mas, pensando bem, essa história do Mariana me fez pensar numa coisa. Será que essa questão vai além do jornalismo, sabe? Tipo, a gente vive num mundo cada vez mais polarizado, né? Onde as pessoas se dividem entre nós e eles, seja no futebol, na política, em qualquer assunto, né? Verdade. E essa polarização, muitas vezes, nos impede de ter um diálogo construtivo, né? De ouvir o outro lado, de tentar entender diferentes perspectivas. E aí fica difícil, né? E no caso da Mariana, o que você acha? Será que a gente tá julgando a atitude dela com a mesma severidade com que a gente se julga, sabe? Será que eu tenho um pouco de hipocrisia aí? Tipo, a gente critica a demonstração pública de paixão dela, mas nas redes sociais a gente também, às vezes, expressa opiniões de forma agressiva e intolerante, né? Sei lá, me deu essa pulga atrás da orelha. Verdade. É uma boa pergunta pra gente se fazer, né? Afinal, ninguém é perfeito, todo mundo tem suas paixões e às vezes a emoção fala mais alto, né? O importante é a gente ter essa consciência, né? Buscar ser mais tolerante, mais respeitoso com o outro, mesmo quando a gente discorda. Aí eu acho que a gente já evolui um pouco, é verdade, a gente pega no pé, né, às vezes. Mas, sabe, falando em redes sociais, essa história da Mariana me fez pensar em outra coisa também. Essa coisa do público, sabe, na era digital. Hoje em dia, qualquer um celular na mão vira um fiscal da mídia, né, não é? Total. As redes sociais deram voz para todo mundo, né? E isso é legal, de certa forma. Positivo, né? A gente pode, por exemplo, denunciar injustiças, cobrar posicionamentos políticos, influenciar o debate público, né? Sim, com certeza. A gente tem muito mais poder agora, né, para se expressar. Mas, ao mesmo tempo, essa democratização da informação também tem seus perigos, né? A gente vê muita gente usando as redes sociais para espalhar fake news, atacar e difamar pessoas, promover discurso de ódio, sabe? E no caso da Mariana Gross, a gente viu de tudo um pouco, né? Teve gente que a defendeu com unhas e dentes, falando que ela não tinha feito nada demais. Teve gente que a criticou de forma construtiva, sabe? Questionando os limites da imparcialidade no jornalismo. E teve gente, infelizmente, que passou dos limites, né? Ataques pessoais, xingamentos. Sabe como é, né? Essa é a parte chata, né? Parte triste. Parece que, para algumas pessoas, a internet virou uma terra sem lei.
né? Vale Muito. tudo. Mas a gente tem que lembrar que a liberdade de expressão tem limites, né? E esses limites são justamente o respeito ao outro, a dignidade da pessoa humana, né? Concordo, concordo. E aí, voltando ao caso da Mariana Gross, você acha que ela feriu o código de ética do jornalismo? Afinal, ela é uma jornalista experiente, trabalha na Globo há anos, né? Deveria saber dos limites, né? O que você acha? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, viu? É. O código de ética do jornalismo, ele é bem claro em relação à imparcialidade, mas também reconhece que o jornalista é um ser humano, né? Com suas emoções, suas convicções. Então, onde fica o limite? Como separar o lado pessoal do profissional? Me explica isso. Acho que o bom senso é fundamental, né? O jornalista precisa ter a consciência de que a postura dele pode influenciar a percepção do público sobre os fatos. Se ele demonstra abertamente a torcida por um time ou político, por exemplo, isso pode sim comprometer a credibilidade da notícia. Aí complica, né? Sim, sim. Mas será que é possível ser 100% imparcial? A gente não carrega nossas experiências, nossas crenças, nossas preferências para tudo que a gente faz. É verdade. A gente não é um robô, né? Mas o jornalista tem a obrigação de se esforçar ao máximo para ser objetivo, para apresentar os fatos de forma equilibrada, sem deixar que suas opiniões pessoais interfiram na apuração, na divulgação da notícia. E no caso da Mariana, você acha que ela conseguiu manter esse equilíbrio? Olha, sinceramente, eu não sei se cabe a nós julgar, Mariana, sabe? Acho que o importante é a gente usar essa história como um ponto de partida para uma reflexão sobre a ética no jornalismo, sobre o papel da mídia na sociedade, sobre os limites da liberdade de expressão. Faz sentido. E essa discussão é ainda mais importante num contexto de polarização política e social como que a gente vive hoje, né? As pessoas estão cada vez mais intolerantes, mais propensas a acreditar em notícias falsas, mais dispostas a atacar quem pensa diferente. Exatamente. E a mídia tem um papel fundamental nesse cenário, né? O jornalista precisa ser um mediador, um promotor do diálogo, um defensor da verdade, precisa ter coragem de enfrentar as pressões, de denunciar as injustiças, de dar voz aos que não têm voz. E o público também tem sua responsabilidade, né? A gente precisa ter senso crítico, checar as informações antes de compartilhar, evitar o discurso de ódio. Com certeza. A gente precisa ter consciência do poder que a gente tem nas mãos quando acessa as redes sociais. A gente pode usar esse poder para construir um mundo melhor, mais justo, mais tolerante, ou para destruir reputações, espalhar o ódio, alimentar a polarização. A escolha é nossa, a gente decide. É verdade. E você que está nos ouvindo, o que você escolhe? Que tipo de mundo você quer construir? Reflita sobre isso. E antes de continuarmos essa conversa, vamos dar uma pausa para os nossos anunciantes. Voltamos já com mais Deep Dive. E voltamos com o Deep Dive. A gente estava falando antes do intervalo, né, sobre a imparcialidade no jornalismo por causa da Mariana Gross, que comemorou a vitória do Flamengo, né? E a conversa acabou indo para um lado mais amplo, né, sobre o papel da mídia e do público hoje em dia, com essa polarização toda que a gente vive. Sim, é verdade. A gente acabou indo para esse lado, né? E é importante lembrar que essa polarização não é só aqui no Brasil, né? O mundo inteiro está passando por isso, né? Essa divisão, ideias radicais, intolerância, sabe? Total. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em todo lugar, né? As pessoas estão cada vez mais divididas, né? Nós contra eles, isso é por causa de política, religião, ideologia, tanta coisa, né? E essa divisão é muito perigosa, né? Porque impede o diálogo, impede as pessoas de chegarem num acordo, sabe? De buscar soluções para os problemas que afetam todo mundo. Exatamente. E como é que a gente sai dessa armadilha da polarização, né? Como é que a gente volta a conversar, a se entender, a construir pontes em vez de muros? Olha, eu acho que a educação é fundamental, sabe? A gente precisa ensinar as crianças e os jovens a pensar criticamente, a questionar as informações que recebem, a respeitar as diferenças, a dialogar com quem pensa diferente, sabe? É desde cedo. E a gente, como adultos, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Buscar informação de fontes confiáveis, ter cuidado com o que a gente compartilha nas redes sociais, evitar o discurso de ódio, tentar entender o ponto de vista do outro, né? Com certeza. É um esforço de todos, né? A gente precisa resgatar a empatia, sabe? A capacidade de se colocar no lugar do outro, entender as motivações, as dores, né? E quem sabe, né, com um pouco mais de empatia, de respeito e de diálogo, a gente consiga transformar esse mundo polarizado num lugar mais justo, mais humano, mais acolhedor para todo mundo, né? É isso aí. O que nos une é muito maior do que o que nos divide, né? Verdade. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso Deep Dive de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, né? Foi um mergulho, né, nesse assunto tão importante, tão complexo. A gente se encontra na próxima semana com mais um Deep Dive. Vamos continuar explorando temas que nos desafiam, né, a pensar fora da caixa, questionar as coisas, usar um mundo melhor. Até lá!